Pois então, hoje é quarta-feira, 22 de maio de 2024. É o dia de eu ouvir falar aqui do maior crime que já foi cometido no Brasil. Não foi por nenhum chefão do crime organizado, mas por um dos chefões da lei organizada. Pois é também o dia de comentar a absolvição do senador Sérgio Moro no Tribunal Superior Eleitoral e a eventual volta do José Dirceu para as lides parlamentares. José Dirceu é um deputado. Não conhecia o José Dirceu, ele era deputado, me fornecia informações sobre corrupção no, nos adversários, mas quando se tratava do PT, ele não chegou nem a confessar, como outros do PT fizeram. Né? Pois é, eu quero aqui agradecer muito a você, que continua me prestigiando, me vendo, me ouvindo, comentando, e eu fico mais do que feliz, eu fico até comovido com isso. Tá? E então quero começar contando para vocês que na terça-feira o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal anulou todos os atos praticados na Operação Lava Jato contra o empreiteiro Marcelo Odebrecht. O ministro considerou que houve um contato entre o Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro, e isso teria configurado um conluio que configura também um crime. A delação premiada firmada por ele, contudo, continua válida. É difícil explicar se ele delatou e ganhou prêmios no cumprimento da pena, como é que a delação continua válida se ele foi absolvido de todas as penas, não é, meus amigos? Pois então, o fato preciso é que a determinação do Toffoli é de nulidade absoluta de todos os atos praticados contra Marcelo Odebrecht em processo da Lava Jato, incluindo os determinados por Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba e pelos integrantes da antiga Força da Operação. Como consequência, foram trancadas todas as investigações contra o empresário, que agora é livre, leve e solto. Eu quero eleger como título e eleger como grande frase sobre o fato mais absurdo que eu já ouvi falar nas absurdas decisões do Supremo Tribunal Federal, foi o coordenador de política na sucursal de Brasília do Estadão, Francisco Leali. Ele disse o seguinte: Toffoli inventou o poder da caneta que apaga propina, confissão e caixa 2. É isso aí. É o que acontece neste país. O juiz trabalhando contra o julgamento. Bom, após ser absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral por 7-0, por unanimidade, o senador Sérgio Moro elogiou o Tribunal Superior Eleitoral, que confirmou uma decisão majoritária de 5-2 do Tribunal Regional de Curitiba, Eleitoral de Curitiba. Agora, esse 7-0 é muito mais forte, porque é unânime, ou seja, todos os juízes votaram pela manutenção não do Sérgio Moro no Senado, pela manutenção da decisão dos milhões de eleitores paranaenses que votaram nele. Quando se caça um político, caça o eleitor, o cidadão que o sufragou. Né?
o, o, o senador elogiou a corte, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e reforçou sua atuação política, sinalizando que será cabo eleitoral do projeto para derrotar o PT, Partido dos Trabalhadores, em 2026. Ele também chamou de boato a possibilidade de um revés no seu julgamento, concluído ontem. As conclusões dos colegas que eu andei lendo aí no computador são de que dificilmente será recebido algum agravo desse pedido, alguma tentativa de enfrentar uma decisão unânime, 7-0. Ele também chamou de boato a possibilidade desse tipo de revés. Os boatos sobre minha cassação eram exagerados. O TSE fez ontem um julgamento técnico, independente, e rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas buscando a cassação do meu mandato, disse Moro nesta quarta-feira. Eu quero lembrar que essas acusações foram feitas por dois antagonistas, a direita e a esquerda, os bolsonaristas e os petistas, dando mais uma prova do que eu digo, que essa polarização criminosa existente na política brasileira, que suja, que emporcaia a política brasileira, é fruto de um mau caráter inerente ao pior tipo de gente que pode existir e resultará sempre no pior, na consagração de Lula de um lado, Bolsonaro do outro, que é o pior para o Brasil. Pior do que isso não pode acontecer. Mas aqui a Malu Gaspar, do Globo, advertiu que, além de criticar os gastos censuráveis da pré-campanha de Moro, na contratação de empresas pertencentes ao seu primeiro suplente, o advogado Luiz Felipe Cunha, o relator do processo no TSE, Floriano de Azevedo Marques, ironizou a relação entre a trajetória do senador como juiz federal responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba e supostos desvios éticos de sua campanha política. O pedido conjunto da esquerda e da direita mostra como um Lula é dependente do outro, Bolsonaro, e vice-versa, para se manterem um ou outro neste poder, numa abjeta polarização partidária. No X, ex-Twitter, que continua sendo chamado de Twitter, eu registrei o seguinte: eu registrei um voto desses 7. O voto surpreendente de Alexandre de Moraes pela absolvição de Moro. O presidente do TSE é um dos 7-0, é claro, senão seria 6-1. E aí eu escrevi o seguinte: eu sei o que é ser ameaçado pelo PCC, entre aspas. Assim, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, justificou seu voto, que garantiu unanimidade para a manutenção de Moro no Senado, mas nem precisava, de vez que a cassação pedida por petistas e bolsonaristas seria uma monstruosidade diante da lei. Esse mesmo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é personagem de mais uma notícia que eu vou dar aqui. Ele ironizou nesta quarta-feira uma fala antiga do deputado federal Eduardo Bolsonaro de que seriam necessários um soldado e um cabo para fechar a corte. De acordo com Moraes, o cabo, o soldado e o coronel estão presos e o STF segue funcionando. Acho que é desnecessário, né? Cuspir em cadáver, cuspir em derrotado, pelo amor de Deus, doutor Alexandre. A declaração ocorreu durante o seminário no Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo Moraes, sobre inteligência artificial. Não foi inteligente a frase, a decisão de Moraes de fazer essa piada contra Eduardo Bolsonaro, porque não se chuta cachorro morto, né? Sem referir-se diretamente a Eduardo, o ministro afirmou que todos recordam a sua fala, gravada em 2018, e em seguida fez menção aos golpistas de 8 de janeiro e às investigações que tiveram militares como alvos. Já que eu falei no X, eu também, hoje cedo, seguindo o estímulo sempre firme da Isabel e da Lorena, minha cunhada, eu tuitei no X
a respeito de um artigo publicado, né? Está na hora de Nízia ir para casa, escreveu Carlos Graeb, do Antagonista, e de fato ela não produziu nada que possa ser considerado uma prestação de serviço público em benefício do povo brasileiro, principalmente os mais pobres, maiores, necessitados de socorro do desgoverno petista. E aqui termina o meu escrito lá no X, e também os membros do público-alvo do PT, em que milita Madame Nízia. Bom, meus amigos, em anúncio coordenado, os governos da Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram nesta quarta-feira que vão reconhecer o Estado palestino como um membro soberano da comunidade internacional a partir de 28 de maio. A decisão dividiu opiniões na Europa e no Oriente Médio, com acenos de aprovação e condenações de outros governos nacionais. Em reprimenda, Israel convocou seus embaixadores nos 3 países para consultas. O Hamas, evidentemente, comemorou. E aí que mora Buziles, né? E convidou outros países a fazer o mesmo. Quer dizer, o Hamas não esconde de ninguém que aquele massacre foi feito para produzir esse tipo de coisa. E é uma coisa importante a gente ficar pensando no que pode acontecer se, eventualmente, o Hamas deter a tentativa de esmagá-lo feita por Israel, por pior que seja o governo Netanyahu, né? O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito que investigava o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o ex-senador Romero Jucá. A decisão de terça-feira atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O arquivamento é mais uma derrota para a Operação Lava Jato, mas teve uma derrota ainda maior, que foi a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, anulando todas as sentenças contra José Dirceu de Oliveira, o faz-tudo do Lula no seu primeiro governo. José Dirceu agora está liberado para realizar seu sonho de voltar ao Congresso. Conheci o José Dirceu na Assembleia Legislativa de São Paulo e depois no Congresso, me dando informações sobre corrupção dos seus adversários no governo. Depois ele se esqueceu das corrupções que o PT fez e é até hoje consagrado junto a seus companheiros como um dos pouquíssimos que não apelou para a delação premiada para se livrar da cadeia e cumpriu a sentença até o fim, que foi decretado ontem pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu queria aliviar um pouco esse vídeo, né? Contando que o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma das minhas leituras favoritas, de Machado de Assis, disparou em buscas nos Estados Unidos nos últimos dias, segundo dados coletados da ferramenta Google Trends. Isso se deu após uma influenciadora do país viralizar no aplicativo TikTok ao dizer que a obra do escritor brasileiro virou seu livro favorito. Machado de Assis, gênio da literatura brasileira, um escritor negro, nascido no Morro do Livramento, no Rio, em 1839, de uma mãe que havia migrado dos Açores, em Portugal, e o pai, que era um pintor de paredes, filho de escravizados aforreados. Durante muito tempo, no século XX, sugeriu-se que Machado havia sido omisso em relação aos horrores do sistema escravagista, do qual foi contemporâneo. Mas essa ideia caiu por terra quando análises recentes lançaram um olhar mais atento sobre a obra do escritor que fundou a Academia Brasileira de Letras e que é considerado, agora com mais razão ainda, o maior romancista brasileiro de todos os tempos. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!